Talvez o problema não seja apenas nos homens, mas na forma como estamos criando os nossos filhos. Feminicídios, porque a mulher quis terminar, ataques brutais por causa de ciúmes, estupro coletivo por adolescentes. Gente, o que está acontecendo com esses homens? Eles não sabem que isso é crime? Eles não sabem o que é limite? Ou será que existe um problema muito mais profundo acontecendo na formação emocional desses meninos? Porque se a gente for honesto, a sociedade está tentando só resolver o problema depois que ele já explodiu. Hoje existe um esforço enorme para educar mulheres. Ensinar defesa pessoal, ensinar independência financeira, ensinar como sair de um relacionamento abusivo. E tudo isso é importante, claro, é essencial. Eu faço isso aqui. Eu ensino sobre liberdade emocional e financeira. Mas existe um ponto que quase ninguém fala. Não adianta preparar mulheres para se defender se a gente continua criando homens emocionalmente despreparados. Porque no fim das contas, ela pode ser independente, ela pode ser forte, ela pode ser empoderada, e ainda assim acabar lidando com um cara desequilibrado e totalmente imprevisível. Porque, como se diz, né, a gente só conhece a pessoa realmente no divórcio, depois que se separa. Então, eu comecei a pensar em uma coisa assim um pouco desconfortável, mas que precisa ser dita e pensada. Talvez a solução não esteja apenas em proteger mulheres. Talvez a solução esteja em formar homens melhores. E quando a gente fala em formar homens melhores, essa conversa inevitavelmente passa por um ponto que é extremamente sensível: as mães. Mas calma, eu não estou dizendo que todos os crimes que são cometidos, todas essas atrocidades feitas por homens são culpa da mãe. Longe de mim, pelo amor de Deus. Só que existe uma pergunta importante. Quem está formando emocionalmente esse menino que se tornou homem? Quem ensina frustração, responsabilidade, respeito, limites, na fase em que o caráter ainda está sendo construído? Será que é uma babá? Será que é a escola, somente a escola? Será que é o pai? Será que é uma mãe, uma avó? Cara, não adianta reclamar de homens que não aceitam rejeição se dentro de casa ninguém ensinou sobre frustração. Não adianta criticar o ego inflado, o cara que tá sempre por cima, que não perde uma discussão, se ninguém ensinou humildade para esse menino. Não adianta falar de violência se ninguém ensinou controle emocional, porque o homem adulto que não sabe lidar com rejeição, com frustração, com limite, ele pode se tornar um perigo real para quem convive com ele. A gente sabe que formar um homem forte não é criar um menino mimado. É ensinar responsabilidade, limite, caráter, valores, inteligência emocional, como lidar com as pessoas, como resolver conflitos. E isso exige algo que muitas mulheres hoje não têm nem tempo, nem energia para desenvolver, que é a consciência. Porque muitos de nós estão fazendo o quê? Vivendo no modo sobrevivência, né? Correndo atrás de dinheiro, pagando as contas atrasadas, lidando com relacionamentos ruins, sobrecarregadas emocionalmente. E quando a vida vira só uma sobrevivência, você educar profundamente um ser humano se torna algo assim muito mais difícil. É por isso que se fala tanto sobre famílias conservadoras, sobre o homem provedor que está ali resolvendo todos os problemas financeiros da família, para que a mulher tenha um pouco mais de liberdade de tempo, para que ela tenha essa oportunidade de ter consciência do que ela está fazendo, não só agindo no automático, naquela correria, loucura do dia a dia, para ajudar o marido a ganhar dinheiro, para que ela tenha tempo realmente de educar essa criança e saber o que está fazendo, buscar informação, porque ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu mãe, ninguém nasceu pai, não é verdade? Porém, a gente cai numa outra armadilha. Porque se esse cara, que é provedor, não tem inteligência emocional, não aprendeu essas coisas essenciais na infância, não aprendeu a lidar com conflitos, a lidar com nãos, a lidar com limites, ele se torna aquele cara mais abusador de todos, porque ele tem o poder do dinheiro. E com o poder do dinheiro, ele pode levar aquela família à destruição total. Porque a mulher, além de se tornar submissa da pior forma possível, os filhos também sentem que eles não estão ali vivendo e construindo uma vida, eles estão ali simplesmente sendo subjugados, sendo complementos
ou anexos da vida daquele ser que carrega o poder do dinheiro. Então não é apenas ser provedor, não é apenas ter uma família conservadora. Talvez a redução da violência masculina no futuro passe por algo que ninguém conecta, que é a autonomia feminina. Pensa comigo, autonomia em várias fases da vida, desde cedo. Por exemplo, na adolescência. Se ela é adolescente, ela precisa de autonomia emocional para fazer escolhas melhores, escolher os amigos com quem ela anda, tanto as meninas quanto os futuros pretendentes, né? Saber escolher um namorado que tenha valores, que tenha caráter, que tenha comportamento saudável. Não se envolver com caras que tá deixando claro ali os sinais, sabe, de que pode trazer algum prejuízo para a vida dela. Olha esse caso da menina que foi atraída pelo próprio namorado por uma situação onde havia mais outros 3 para simplesmente brincar com ela. Isso é desumano, sabe? São adolescentes, imagina o que eles vão se tornar quando estiverem ali com seus 30, 40 anos, que tipo de relacionamento a gente vai ter, que tipo de filhos a gente vai construir para o futuro. E a cabeça dessa menina? É a partir desse tipo de situação que surgem as feministas enraivadas que falam por aí, que vê problema em tudo, que não quer ser cuidada por macho nenhum, que não precisa de homem para ser feliz. Por que será? Então, assim, a gente quer sair dos extremos, né, tanto da dependência emocional quanto da independência isolada, assim, sabe, dessa desconstrução de relacionamento, para vir para um centro de equilíbrio, para que as pessoas possam ter um mínimo de conforto, segurança e felicidade no relacionamento. Outra fase, a jovem adulta, né, que acabou de sair da adolescência, ali está começando a vida adulta. Se ela é uma jovem adulta, ela precisa de autonomia para entender uma coisa que é muito séria. Ser mãe é a maior responsabilidade da vida. Criar um ser humano exige tempo livre, exige maturidade emocional, exige conhecimento em várias áreas diferentes. Infelizmente, por diversos motivos diferentes, a gente tem muitas adolescentes grávidas, né, muitas meninas despreparadas, e do meu ponto de vista é isso que tem trazido tantos homens que não poderiam nem pensar na possibilidade de ter um relacionamento. E eu não posso culpar a menina, porque se ela chegou nesse ponto, é porque ela teve uma vivência que também não foi assim tão eficiente, tão funcional com a mãe ou com o pai, ou muitas vezes só a mãe. Também não posso culpar só a mãe, não posso culpar só a avó. Ninguém aqui está procurando culpados, a gente está procurando a raiz do problema. Se hoje a gente tem que lidar com o sintoma do câncer, vamos dizer assim, hoje a gente está fazendo isso, buscando remédio para parar a dor, para você conseguir viver sem ter enjoos, para diminuir a queda de cabelos, né, que são os sintomas que você tem quando você está ali tratando, fazendo uma terapia. Mas a gente não está tratando a raiz do problema, a gente não está eliminando o câncer. E melhor ainda que a gente poderia estar fazendo é evitar que esse câncer apareça. Então, essa menina, essa jovem adulta, precisa ter essa maturidade emocional e conhecimento suficiente, porque é nessa fase que ela pode ajudar a formar um homem funcional para o mundo, minimamente. Um homem que saiba lidar com a frustração, que saiba controlar suas emoções, respeitar limites, sabe, tanto dele mesmo, quanto da companheira, quanto das pessoas no geral, construir relações saudáveis, sabe? E a mulher madura? A autonomia para a mulher madura, ela muda um pouco de forma, porque ela precisa saber se proteger financeiramente, ela precisa saber se proteger legalmente, né? Tem que conhecer das leis, dos direitos, dos deveres também, se proteger emocionalmente, porque nessa fase ela muitas vezes está lidando com homens já formados, e às vezes mal formados, na maioria das vezes, homens disfuncionais, agressivos ou violentos. Então, gente, na minha opinião, a autonomia feminina, ela pode ser uma das chaves mais importantes para reduzir relacionamentos abusivos no futuro. E essa autonomia, ela só acontece quando você consegue pensar por si mesma. Quando você não acredita em tudo que te falam, quando você não segue a sua vida só pelo que o pastor ou pelo que o padre está falando, mas quando você conecta todas essas informações
e começa a construir a sua própria vida com as suas próprias escolhas, sabendo lidar com as consequências das suas escolhas, porque não é só simplesmente ter liberdade, ter autonomia, ter independência e sair metendo os pés pelas mãos e sair direcionando toda a sua energia apenas para um prazer momentâneo, por exemplo. Isso em todos os aspectos da vida, né? Financeiramente, emocionalmente. Então, isso, o que eu acho que é legal, assim, para ativar esse tipo de autonomia, a leitura é uma das ferramentas mais poderosas, porque quando você está assistindo televisão, você está fazendo uma atividade passiva, né? Você vê e ouve aquela informação e passa direto para a sensação. Você não pensa nada, você só recebe e sente coisas boas, coisas ruins. Mas quando você lê, qualquer coisa que seja, você obrigatoriamente tem que imaginar aquilo acontecendo, formar uma imagem mental com a sua visão de mundo, com as suas características, para depois você ter as suas sensações. Então, se serve aí de pontapé inicial a leitura, né? Tanto, não importa a idade, não importa se é homem, se é mulher, é uma das ferramentas que mais vão fortalecer a autonomia. Se a mulher tem essa autonomia, se a mulher tem esse autodidatismo de buscar informações por si mesma, sem ficar dependendo só do professor, ou só da mãe, ou só do pai, dos líderes, ela pode ir para alguns caminhos tortuosos? Pode acontecer. Teve uma época na minha vida que eu tinha ali na faixa de 17 anos, que eu gostava tanto de ler, que eu cheguei a pesquisar muitas leituras sobre ocultismo, sobre bruxaria, aquela filosofia Wicca. Porém, eu tinha outras interferências na minha vida, né? Eu frequentava a igreja, minha mãe conversava muito comigo, eu frequentava as aulas de balé, então eu tinha várias influências para eu poder formar minha opinião e observar e escolher o meu caminho. Faltou um pouco de orientação, sempre vai faltar alguma coisa, isso que a gente tem que ter consciência, não dá para ser perfeita, aqui a gente não tá falando de perfeição, a gente tá falando de minimizar os estragos, porque tá insuportável. O tempo todo a gente abre o celular, é YouTube, é TikTok, é Instagram, é na TV, é o tempo todo, feminicídio, 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 ninguém aguenta mais isso. Até quando? Se isso já tá assim agora, imagine daqui pra frente. Então a gente não tá falando de perfeição, a gente tá falando de minimizar estragos. E isso, se a gente puder, além de tudo que já tá sendo feito, puder também mexer um pouquinho ali na raiz do problema, que é a formação de homens, a gente só tem a ganhar. Então, diante de tudo isso, a conclusão que eu chego é que talvez essa raiz esteja em duas coisas, ela tenha duas pontas: a educação emocional masculina e a autonomia feminina. Tem que andar junto, porque quando uma mulher deixa de viver no modo sobrevivência, ela não muda apenas a própria vida, ela muda o tipo de homem que o mundo vai ter amanhã. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a gente está falhando na forma como educamos os nossos meninos? Ou o problema está basicamente em outro lugar na sociedade? Você acha que a responsabilidade também é das mães de buscar mais conhecimento e não ficar só esperando as políticas públicas, só os incentivos, só os programas? Enfim, o que você acha que está faltando para isso acontecer na nossa sociedade? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber, porque essa conversa precisa acontecer. E já se inscreve no canal, não se esquece de curtir, compartilhar com aquela amiga, com aquela mulher que você sabe que está passando por uma situação complicada. E ajuda o nosso canal a crescer, porque é para isso que a gente está aqui, para ajudar mulheres que querem mais liberdade emocional e liberdade financeira, para terem uma vida minimamente funcional, uma vida mais plena, uma vida mais feliz e equilibrada, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.